Graça e paz, meus irmãos. Grande privilégio, nós estarmos aqui para adorar ao Senhor, para receber dele a nossa porção, para termos comunhão uns com os outros. E nós estamos em uma série de mensagens falando a respeito, de como Deus ele fala, quando ele fala. Então nós estamos falando nesse mês de outubro, em homenagem à Reforma Protestante. Nós estamos lembrando desse fundamento, desse pilar que é a sola Escritura, que nos libertou há 500 anos atrás de um jugo muito pesado. E hoje nós vamos ver uma outra característica que foi levantada há 500 anos atrás a respeito da palavra de Deus. E é por isso que eu convido você para que você possa abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30. Diz assim palavra do nosso Senhor: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a cumprires. Até aqui nos falou a palavra do Senhor. Meus irmãos, imagine que você está num lugar muito distante daqui do Mato Grosso. Você está na praia, mais de 2.000 quilômetros de distância aqui do Mato Grosso. O Mato Grosso é o estado mais distante da praia, do litoral, seja do Oceano Pacífico, ele é o mais distante. Imagine que você está ali, e então você está ali e encontra aquelas garrafas, e dentro daquela garrafa tem um papel, uma mensagem ali dentro. Só que essa mensagem está numa língua muito antiga. Ela, na verdade, não é um escrito. Ela contém vários símbolos, que você olha para aquele papel, você pega na mão, e você fica assim, meio sem entender. O que está escrito aqui? Quem que enviou esta mensagem? O que será que a pessoa tinha em mente quando ela escreveu essa mensagem? Por mais fascinante e estranho possa parecer isso a nós, aquela mensagem não vai mudar em nada. Porque você vai ler, você vai ver algo, mas você não vai conseguir entender. Não vai trazer nenhuma transformação ou trazer implicações na sua vida, a não ser que você consiga decifrar e interpretar aquela carta. Agora imagine uma segunda imagem na sua cabeça. Imagine que você recebe uma carta com o seu nome, no envelope ali, tudo bem trabalhado, e essa carta é especialmente para você, escrita por alguém que te conhece, alguém que te ama, alguém que faria tudo por você. Você abriria aquela carta, aquele envelope, começaria a ler, e você, com toda certeza, você entenderia o que aquela pessoa que te ama gostaria de lhe comunicar. Muitas vezes, meus irmãos, nós tratamos a Bíblia como uma mensagem na garrafa. Nós achamos que ela é muito difícil de entender, e por vezes nós deixamos essa Bíblia ali encostada, porque eu não entendo a Bíblia. Mas na verdade, você deveria olhar para a Bíblia de maneira diferente. Você deveria ver a Bíblia como uma carta, escrita pelo Criador, pelo seu Criador, e Ele traz uma mensagem de amor, não uma mensagem antiga, com vários símbolos que você não vai conseguir entender, mas algo que você vai compreender no seu coração, e vai entender totalmente a intenção do seu Criador. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós devemos olhar desta maneira, como uma carta, uma mensagem
de amor para nós. Mas surge uma pergunta: será que Deus nos daria um livro, que é a Bíblia, tão importante para a nossa salvação, e o tornaria impossível de entender? Hoje, meus irmãos, nós vamos ver algumas razões para nós podermos acreditar que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é um livro fechado, cheio de enigma, mas sim uma carta aberta, um livro claro e acessível para cada um de nós. Em primeiro lugar, nós vamos falar a respeito da intenção de Deus. Quando Deus ele deu as suas palavras, nós sabemos que isso foi escrito há milhares de anos, e durante milhares de anos ele foi lá levantando alguns profetas, homens de Deus, que escreveram, de uma maneira que aquelas pessoas que iriam ouvir pudessem entender. Isso porque o autor daqueles escritos, que é a Bíblia, ele queria se fazer entendido. Deus, ele quer, e quando ele fala, ele se faz entendido. A Bíblia, conforme nós temos visto durante estas semanas, ela é o quê? A revelação de Deus. A Bíblia não é, conforme eu disse no início, um livro de enigmas, é um quebra-cabeça que é muito difícil de juntar e de entender. Quando Deus ele fala com sentido, ele traz sentido em tudo aquilo que ele diz. E ele não somente espera que nós o ouvimos, ele espera que nós o compreendamos e que nós o obedeçamos. Nós precisamos obedecer a Deus, e nós vemos isso no texto aí de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 11, e eu vou destacar o versículo 11 e o versículo 14, que ele diz aqui, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para o cumprires. Quem escreveu isso foi Moisés. Moisés disse aqui que a palavra de Deus, o mandamento de Deus, não era um segredo, não era algo distante do seu povo, mas algo próximo, e não somente próximo, era compreensível. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é compreensível. E quando nós pensamos de maneira diferente, é como se nós víssemos Deus como aquele que fala, mas você não consegue entender, como se você precisasse adivinhar a todo momento o que Ele quer te comunicar. Mas será o que Deus quer da minha vida? O que Ele quer que eu faça? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus é claro, Ele se faz entendido, conforme nós lemos. Ele falou com o seu povo. O mandamento não é demasiadamente difícil, não é algo que está distante da sua realidade. Ele se fez entendido, e tanto que esse mandamento entraria onde? No coração do seu povo. E nós podemos imaginar aqui um pai que dá instrução muito importante para o seu filho. E aí ele não fala o quê? Por meio de códigos. Ele usa a linguagem do seu filho. Ele não usa uma linguagem técnica, mas ele fala de modo bem claro ao seu filho. Filho, eu quero que você saia daqui e você vai até o quarto e lá naquele local. E o filho consegue entender. Se a criança for menor, igual as minhas filhas, eu vou falar na linguagem dela. Esses dias eu estava falando com uma das minhas filhas, a respeito de como ela deveria lidar com as suas irmãs, que estão entrando numa fase onde uma quer competir com a outra. E aí, surge aquele ego humano, o meu tá melhor, não é, pai? O meu tá melhor. Eu falo, olha só, você precisa valorizar a sua irmã. Você precisa valorizar também o trabalho dela. Porque quando você não valoriza ela, e o trabalho que ela fez, o desenho que ela fez, você está ferindo o coração dela. Você está quebrando o coração dela. E sabe quem gosta de quebrar o coração das pessoas? Satanás. Ela regalou os olhos. Aí eu falei, é verdade. Aí elas entenderam e falaram assim, o desenho da minha irmã também tá bonito. Eu não quero quebrar o coração dela, porque eu não quero me parecer com alguém muito mal.
Eu tentei mostrar para ela que nós devemos valorizar uns aos outros, mas isso de uma maneira que ela consiga entender. Da mesma maneira Deus faz conosco. A Bíblia tem essa natureza de se comunicar, e Deus ele gosta de se revelar ao ser humano. E aí, meus irmãos, nós podemos aprender uma lição muito importante com esse entendimento. Nós não devemos nos aproximar da Bíblia com medo. Nos aproximar da Bíblia com medo assim, será que eu vou entender? Será que se eu parar para ler, eu vou entender? Quando na verdade a convicção e a expectativa do nosso coração deveria ser outra. Não, eu vou pegar minha Bíblia e eu vou com uma expectativa de que Deus vai falar comigo. Deus ele vai, de alguma maneira, fazer com que eu entenda aquilo que é necessário, aquilo que Ele quer me comunicar naquele momento, e eu vou entender aquilo que Ele quer da minha vida. Meus irmãos, Deus ele faz isso. Tudo que Ele quer comunicar a respeito da salvação em Jesus Cristo, Ele comunica. E tem outras coisas que Ele comunica também, que aí já é graça de Deus. Então nós vemos aqui claramente que é um princípio na palavra de Deus. A Bíblia, ela é clara. As Escrituras, elas são claras. E essa clareza não é um fim em si mesmo. Deus fala, meus irmãos, de forma clara, porque Ele tem uma mensagem. E a Bíblia tem uma mensagem central e também urgente para nós. É algo que Deus ele tem pressa em nos comunicar, essa mensagem principal. Isso nos leva à segunda verdade que eu queria trazer hoje para vocês. É que a Bíblia ela tem um propósito claro, que é levar você a Jesus. Esse é o tema da mensagem deste ano, né? A história da redenção. Nós paramos em setembro, mas vocês têm visto que desde o início, desde Gênesis, Deus ele mostra Cristo, Deus ele aponta para Cristo de forma bem clara. Mas lá no Evangelho de João, o apóstolo João, se você quiser abrir, lá no capítulo 20, Evangelho de João, no capítulo 20, o apóstolo João ele relata alguns dos milagres, na verdade relata apenas 7 dos milagres, ele chama esses milagres de Jesus como sinais, e ele fala o objetivo dele ter escrito este livro, este evangelho. João capítulo 20, verso 30 e 31. Ele diz o seguinte: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então ele escreve com um objetivo claro. Ele quer que você leia, ele quer que você entenda, porque esse é o objetivo dele, mas ele quer que você creia em Jesus Cristo. Ele quer que você creia naquilo que está escrito. E que você crendo, colocando sua confiança naquele Jesus que ele está descrevendo, você possa ser salvo. Você possa alcançar a vida eterna. Esse era o objetivo dele. É isso que ele pretendia no seu coração. Levar as pessoas à fé em Cristo. Só que esse não é uma exclusividade de João. Toda a Bíblia quer nos apontar para Cristo. Quando Deus deu a lei ao povo, os 10 mandamentos, foi para apontar para Cristo. Porque a lei, os 10 mandamentos, mostra a nossa incapacidade de cumpri-la. A nossa incapacidade de agradar a Deus da maneira que Ele quer. Ou seja, nós precisamos que alguém cumpra esses mandamentos no nosso lugar. Quem faz isso? Cristo. Cristo é esse que cumpre os mandamentos. Então todas as Escrituras, o próprio Senhor Jesus, Ele disse exatamente isso. Ele disse o seguinte, né, que todas as Escrituras, elas testificavam dele. As Escrituras apontam para o Senhor Jesus. E quando nós sabemos disso, sabemos que Deus ele quer de alguma maneira nos mostrar Cristo, é esse o pensamento que deve estar na nossa cabeça. Quando você lê uma história lá do Antigo Testamento, por exemplo, a história de Davi.
a história de Moisés. Nós sabemos que eles foram homens de Deus, mas também nós sabemos que eles pecaram. Teve um momento da sua vida que eles caíram. E aí você deve olhar para essa queda e falar, como essa falha, ou como a vitória que eles alcançaram, aponta para a minha necessidade de um Salvador perfeito. Como? Isso vai fazer você conectar partes da Bíblia com todo o seu propósito central. Fazer esse tipo de pergunta. Como essa passagem, de alguma maneira, aponta para o meu Salvador, Jesus Cristo. E se por acaso surgir talvez uma interpretação ou uma doutrina que não exalte a Cristo, se você por acaso ouvir algum tipo de mensagem dessa maneira, que não destaque ali a obra de Jesus, o que você deve fazer? Desconfiar dela. Se uma mensagem não está falando de Cristo, se não está exaltando Cristo, exaltando a cruz de Cristo, peraí, eu tenho que desconfiar dessa mensagem, porque toda a Bíblia tem um foco, tem um propósito, que é falar de Cristo. Então se alguém não fala de Cristo, opa, alguma coisa não está certa aí. Então preciso compreender isso e ficar alerta, desconfiar, porque esse é o propósito claro da Bíblia. E saber disso é como se a gente colocasse um filtro na nossa mente. E quando ouvimos mensagens, músicas, nós passássemos por esse filtro fino, mas que pegasse todas as heresias, tudo aquilo que, de alguma maneira possa prejudicar a nossa vida, e passar somente aquilo que presta. E aí muitas das vezes tem coisas que nós ouvimos que nada presta, músicas que nós ouvimos que não exalta Cristo em nenhum momento. E aí a gente precisa rever a nossa vida e a maneira como nós estamos lidando com certas situações. Mas bom, agora, entendendo que Deus ele fala de forma clara, nós entendemos que há um assunto e um propósito principal na mensagem de Deus na Bíblia, que é falar e apontar para Cristo. Surge uma próxima pergunta que é crucial para nós entendermos a mensagem de hoje. Quem tem o direito de ler e entender essa mensagem? A resposta dessa pergunta nos leva à nossa terceira verdade dessa mensagem nessa noite. Quem tem o direito de ler e quem tem o direito de interpretar? Qual seria a sua resposta? Só o pastor? Somente o pastor tem o direito de interpretar as Escrituras? Somente um homem muito douto, estudado, que fez faculdade, somente ele tem essa liberdade? A Bíblia, meus irmãos, diz que não. A Bíblia diz que todos nós temos acesso e direito à palavra de Deus. E aí, para você pensar, imaginar isso, pense que Deus ele é um grande rei, e ele vai deixar ali uma herança para você, um documento escrito por ele, e aí aquela herança, alguém pega, prende e fala, não, fique tranquilo, eu vou ler para você, tudo que está escrito aqui eu vou te passar as verdades desse rei, que ele deixou. Ah, não, mas eu queria levar para minha casa. Eu queria pegar essa carta e levar. Não, você não pode levar para casa, porque você não vai conseguir entender. Você vai abrir, vai ler, você vai se perder. E aí você poderia, com certeza, achar isso um quê? Estranho. Você ia achar muito estranho. Como assim? Deus, ele me ama, Deus é esse rei bondoso, ele deixou essa herança para mim e eu não posso ler? Eu não posso interpretar? Isso é muito estranho. E aí talvez você fale assim, pastor, mas por que você está falando isso? Porque foi exatamente isso que aconteceu há 500 anos atrás e ainda acontece em muitos movimentos da Igreja de Roma. Muitos movimentos, e essa visão de que o povo não poderia ter acesso à palavra de Deus, ela dominou por muito tempo o povo cristão. A ideia era somente o clero, somente pessoas doutas poderia ter acesso à Bíblia e poderia interpretar a Bíblia. E aí você fala, mas isso no século XXI ainda continua? Sim, continua.
Tem muitos lugares que você não pode ter a Bíblia. Esses dias eu estava conversando com uma senhora, ela foi convertida no catolicismo, e ela falou: pastor, você acredita que até hoje, lá o líder lá, ele proíbe os fiéis de terem uma Bíblia em casa? Não pode pegar a Bíblia, não pode. Eu falei: sério que isso acontece até hoje? Até hoje. Aí você fala: meus irmãos, pastor, mas isso é comum? Isso é verídico? Sim. Se você fazer uma pesquisa bem simples, né, na internet, você vai ver que são essas as determinações do Vaticano. Ele diz lá nos seus registros, lá no Concílio de Vaticano, diz assim, a tarefa de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiada exclusivamente ao ofício de ensino da igreja. E ele afirma mais, a sagrada tradição, a sagrada escritura e a autoridade de ensino da igreja estão de tal modo ligadas e unidas que uma não pode se sustentar sem as outras. Ele está falando, só nós podemos interpretar. Isso foi dado. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que não é essa vontade do Senhor. Não foi essa a vontade de Deus ao inspirar homens para poder escrever as suas palavras. Porque quando ele, inspirou a palavra de Deus, ele queria que ao você pegasse a Bíblia, você, por mais simples que seja, você conseguisse entender, que você conseguisse ouvi-lo por meio das Escrituras, porque essa é a intenção de Deus, falar conosco, falar com o seu povo. Só que às vezes a gente acha que essa ideia, foi só no tempo da Reforma, é também no nosso tempo, mas lá no início, essa era a primeira intenção, essa era a intenção de Deus. Lá no início, no Antigo Testamento, Deus queria que o seu povo conhecesse a sua palavra. Não somente os sacerdotes, os profetas e os reis, todo o seu povo deveria entender. Tanto que um dos mandamentos de Deus, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, se você puder abrir, capítulo 6, versículos 6 e 7, Deus ele fala assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ok, até aí tudo bem. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Olha só. Então ele está falando aqui com os pais, ele fala, essa palavra vai estar no seu coração, mas vai ser necessário que você transmita aos seus filhos. Mas se eu não tenho acesso a essa palavra, como que eu vou transmitir ao meu filho algo que eu não tenho acesso? Como eu vou saber se isso é verdade, se é verdadeiro aquilo que eu escuto? Aí a gente tem que fazer igual os crentes lá de Bereia, né? Eles eram mais nobres, como diz lá o escritor de Atos, Lucas. Ele fala que eles eram mais nobres. Mas por que eles eram mais nobres do que os crentes Tessalônica? Porque quando Paulo chegou lá para pregar, o que eles fizeram? Foram para as Escrituras. Essa era a vontade de Deus, que eles tivessem as Escrituras, que eles olhassem para as Escrituras e pudessem comparar o ensinamento com a palavra de Deus. E aqueles irmãos lá, aquela igreja, eles têm muito a nos ensinar. E eu pergunto para você tem comparado os ensinamentos que o pastor tem trazido aqui com as Escrituras? Ou você só tem recebido? Não, tá tudo bem, isso aí mesmo, pastor, tudo bem. Ou você tem comparado e fala assim, não, deixa eu dar uma olhada, ver se realmente diz assim. Aquilo que você ouve, talvez, na internet, quando a gente está lá no nosso momento zen, e a gente vai explorando lá o nosso celular, o Instagram, e aparece uma mensagem, alguém falando, alguém dizendo, aquele vídeo muito curto, onde a pessoa não abre a Bíblia, mas ela está falando algo de Deus, algo em nome de Deus. Será que a gente faz isso? Peraí, ele falou o quê? Deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu ver se isso é real. Ou a gente só abre a boca e consome. É isso? Os irmãos, aqueles irmãos fizeram de maneira diferente. Eles não fizeram isso. E o povo de Deus, ele tem essa grande responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, o ensinamento de Deus às futuras gerações. E é uma responsabilidade não de um homem só, não de um sacerdote, de um pastor. Essa é uma responsabilidade dos pais, de cada crente, transmitir. E é interessante
que em outro lugar o apóstolo Pedro, né, que muitos consideram como o primeiro Papa, ele deixou isso bem claro. Ele falou, não, nesse negócio de somente o sacerdócio, os sacerdotes, os padres, o Papa, eles interpretarem, isso não está muito certo. Se você quiser abrir a Bíblia, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro ele afirma o seguinte, vós, porém, ele está falando isso com a igreja, com as pessoas que vão ouvir, aqueles que vão receber a carta dele, sois raça eleita, sacerdócio real. O que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que tem acesso a Deus. Era aquele que fazia, a mediação do povo com Deus e de Deus com o povo. Essa era a função do sacerdote. É ele que poderia ali manusear as coisas santas, as coisas sagradas diante de Deus e também a lei de Deus. E o que Pedro está fazendo aqui? Ele está derrubando, falando, não vai ter mais isso. Vai ter pessoas específicas que serão o sacerdócio de Deus, irão intermediar por você. Você também é um sacerdote de Deus. Olha só, parece que uma porta que só poderia entrar alguém que tivesse um crachá, que tivesse um login, uma senha específica. Agora não, agora parece que Pedro ele pega e fala assim, acabou com esse negócio. Não é somente aqueles que têm um crachá, eu sou doutor, eu sou mestre, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estudei, eu recebi carimbo, eu posso interpretar. Não, ele está falando, agora a porta está liberada. Todos os crentes, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que são nação santa, na raça eleita, eles são um sacerdócio real. Eles têm o privilégio de entrar e ir ali e ter acesso aos tesouros de Deus que estão guardados na palavra de Deus. É como se ele estivesse falando, quem poderia ter acesso? Somente os filhos. E aí ele fala, vocês são filhos, vocês fazem parte agora. Você é um sacerdote. Você é um sacerdote. Deus lhe fez ser um sacerdote. Lembre-se disso. Então você tem todo o direito de abrir a carta do rei, de ler a carta do rei por si mesmo. E essa doutrina nós chamamos de sacerdócio universal, de todos os crentes. Todos os crentes agora têm acesso a Jesus Cristo. Você não precisa de um homem, de uma mulher que interceda por você. Você não precisa de alguém que leia a palavra e te transmita. Você não precisa. Você não precisa depender única e exclusivamente do pastor aqui na mensagem de domingo. Você não precisa. Aí você fala, poxa pastor, mas parece que você está jogando contra você. Claro que quando eu afirmo isso, eu não sou contra, as pessoas que ensinam a palavra. Eu não sou contra pastor, porque eu de fato também sou pastor. Nós devemos entender o seguinte, que os pastores, os líderes, eles são bênçãos de Deus na sua vida, são presentes de Deus, pessoas que facilitam, pessoas que te ajudam, mas a responsabilidade de entender e interpretar é sua. Você não pode entregar isso na mão de qualquer pessoa. E quando você faz isso, você está meio que entregando o controle da sua vida a essas pessoas. E aí nós temos algumas aplicações dessa ideia, dessa verdade à nossa vida. Nós devemos tratar a Bíblia, meus irmãos, não como um documento sigiloso, um documento muito difícil, cheio de enigma, mas devemos tratar a Bíblia como algo que foi confiado a nós, algo valioso. A Bíblia foi algo que Deus confiou a você. Você deve guardar os ensinamentos, você deve se aprofundar em entendê-la. E quando eu falo aprofundar, é somente por meio de estudo. Eu tenho falado com os irmãos, às vezes eu não consigo, eu leio a Bíblia, eu não consigo entender. Isso é normal. Nem eu consigo entender, claro que eu não estou me colocando melhor do que você, mas eu tive momento de estudo, eu tenho vários comentários e eu consigo. Nem eu, meus irmãos, consigo entender. Então no meu momento devocional, no seu momento devocional, você vai ler e você às vezes não vai entender tudo.
e continua seguindo em frente. E caso você queira entender, o que você deve fazer? Estudar, se aprofundar. Aí você vai tirar um período do seu dia e vai falar, agora eu vou estudar, vou fazer uma pesquisa, eu vou tentar entender o que significa essa palavra, qual que é o propósito e como ela se aplica a mim. Isso vai fazer diferença na sua vida. Então, antes de você buscar conselhos também, uma segunda aplicação de outras pessoas, para você tomar uma decisão importante, você deve gastar tempo buscando a direção de Deus. Você deve olhar para a Bíblia e falar, o que Deus fala sobre esse assunto? Quais são os princípios da palavra de Deus que vão me ajudar a entender e a tomar uma decisão segura, sábia e principalmente que agrade a Deus. Uma terceira e última aplicação, valorize os sermões, valorize os estudos bíblicos, assuma seu lugar como ouvinte, mas valorize essas coisas. O pastor tem muito cuidado, muito zelo para que eu não distorça aquilo que está escrito. Eu me debruço de forma exaustiva, muitas das vezes, para poder entender o texto, para poder interpretar o texto, para saber as aplicações, as implicações. Isso leva horas de estudo, de entendimento, para que eu possa trazer aqui no púlpito, de forma simples, de forma clara, objetiva, e que você entenda, e aí assim você possa se alimentar. Então valorize isso, valorize. E meus irmãos, concluindo então essa mensagem, nós entendemos que a palavra de Deus, ela é algo que é aberto a nós. Pastor, mas e aí os textos difíceis? Não. Tudo que é necessário para a sua salvação, para a piedade, está de forma clara, explícita, simples. Qualquer pessoa consegue entender aquilo que Deus quer. Por isso que ele fala, não é demasiadamente difícil. Você pode entender, você pode obedecer. Mas quando você deparar com uma passagem difícil, o que você vai fazer? Você vai buscar outras passagens mais claras para poder interpretar essa passagem mais difícil. Mas a Bíblia é acessível. Ela é. Deus, quando Ele fala para ser entendido. Ele tem um propósito que é nos levar à fé em Jesus Cristo. E todos nós podemos interpretar, todos nós podemos ter acesso à palavra de Deus. E um último apelo aqui, talvez você tenha deixado aí a sua Bíblia de lado, tenha muito tempo que você não tenha pegado a Bíblia, a palavra de Deus para ler. Talvez você até leia, mas talvez tenha relaxado nos estudos, aprofundar, adquirir maturidade. Então eu faço um desafio para você. E nessa semana, agora que você ouviu essa palavra, entendeu que a Bíblia foi escrita para que você pudesse entendê-la, que Deus Ele quer que você entenda e quer comunicar as verdades dele por meio da sua palavra na sua vida, você mude um pouco a sua atitude. Nessa semana, aqueles que não têm tanta prática, pegue lá o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, que são evangelhos simples, leia, pelo menos 15 minutos por dia, mas não com aquela pressão, não, mas eu preciso entender cada palavra, cada pedacinho, eu não posso passar nada. Não leia com essa pressão, leia da seguinte maneira: Senhor, eu estou aqui, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero entender a Tua palavra, eu quero entender aqui os princípios. E claro, se tiver dúvida, você pode procurar o pastor, você pode procurar ter outros recursos, mas leia com esse propósito. Aqueles que são mais maduros, falam, não pastor, eu leio a Bíblia, eu sei, eu não entendo tudo, mas eu vou seguindo, eu vou lendo e vou entendendo. A estes eu faço outro desafio, de você se aprofundar. A palavra de Deus nos dá uma advertência àqueles que são maduros, mas ainda não se tornaram mestres. Em Hebreus fala, já era para vocês se tornarem mestres, professores, pessoas maduras que estão já ensinando essas verdades elementares a outros. E é esse o meu desafio para aqueles que são maduros. Você se aprofundar, você se capacitar, já que você já tem bastante bagagem, para que você possa ensinar a outros aqueles princípios básicos da palavra de Deus. E eu tenho certeza, meus irmãos, que se você colocar
todos os princípios que eu falei aqui durante essa mensagem em prática, entender e buscar mais afinco, você vai ver quão poderosa é a palavra de Deus na sua vida. Você vai ver a transformação que isso vai gerar na sua vida, porque isso tem acontecido na minha vida. Isso aconteceu há alguns anos e tem acontecido na minha vida. Eu tenho sido transformado, tocado pela palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Você ter acesso a essa palavra, a esta mensagem. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Deus fortaleça a sua vida. As palavras de Deus falam de promessas do nosso Senhor. E nós devemos permanecer firmes nessas promessas. E em resposta a essa mensagem, queria convidar você a ficar de pé e nós cantarmos um hino firmes nas promessas.